a pessoa tinha que falar inglês fluente. Como é? Repete aí, Matheus, eu não escutei O direito. curso lá da Howard, lá, eu vi lá os requisitos, exige curso de inglês fluente, candidato. Eles exigem, né, cara? Mas não é necessário. Assim, a gente tem que entender que são coisas que você pode dizer que você tem um inglês, por exemplo. Você pode dizer que tem. Na verdade, porque você não vai ter que falar inglês, né? Você vai ter que ler inglês. Vai ter que ler inglês e vai ter que ler mesmo, né? Inglês técnico para poder fazer as provas. Entendeu? Uhum. E mesmo que você não tenha, o importante é você participar, né? Na primeira etapa é uma prova escrita, até para você poder saber como é que funciona, né? Como é que funciona, por exemplo, um exame de certificação, tá? Então, é por isso que eu recomendei para todos, independente de se você tá ou não tá, se você está no primeiro período, no último período, se você sabe inglês, não sabe inglês, se você já teve algum contato com rede, não teve, é só para que você possa ter a oportunidade de ter o contato e verificar ali como é que as coisas funcionam, entendeu? Visto que é um evento online, é gratuito, não é? Acontece todo ano e é de uma grande empresa, né? Uma grande empresa que certifica na área de infraestrutura, eu achei legal fazer, né? Entendeu? Eu achei legal Uhum. pedir para vocês se inscreverem. Ok. Tá? Então, acho que você não deve ter essa preocupação, não. Deixa eu compartilhar aqui agora, Matheus. Bom, essa é a minha tela aí, ó. Você deve estar vendo, né? Muito bem. E aqui, deixa eu ver se eu tenho gravado o laboratório para não ter que escrever ele de novo aqui, né? Não sei se eu tenho, deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou ter, cara. Deixa eu ver aqui. Eu não vou ter aquela aula lá. Mas a tua dúvida é em cima de qual situação específica? Aquelas duas máquinas que o senhor criou, Aquela da aula mesmo, né? é, Tá, o senhor criou 4 endereços IP, 2 para máquina, um para rede, um broadcast, né? tá bom. Então, deixa eu só desenhar a rede aqui, né? Correto. Então, imagina que eu tenho um switch e vou ter aqui aqui embaixo eu vou ter computadores, né? Então, switch, aí eu vou ter 2, 3, 4, por exemplo, certo? Vou posicionar eles aqui direitinho. E eles têm que chegar lá no. Todos têm que chegar no switch. E desse switch eles têm que vir para sei lá, para um computador, um servidor qualquer que eu vou colocar aqui. Beleza? Aí, opa, apagar esse cara. Aí eu vou interligar esses caras todos no switch. Esse e esse. Beleza. E aqui, interligar no servidor. Tá bom. Então, nota que ele já montou basicamente aí a minha redezinha IP, né? Ele já sugere aqui a rede com um endereço padrão deles. Aí, tá, aí em cima disso, você pode me mapear a sua dúvida aí, só para eu poder ficar mais a par do que é que você Lá quer. na última aula, o senhor criou 4 endereços IP, né? Para duas máquinas lá, correto? Certo? Aí tinha 2 endereços, um para rede e um para o broadcast, né? Certo, que são o início né, toda a faixa de endereço IP, ela tem um início e um final. Um Isso, exemplo, o início e o final, isso. entendeu? Uhum. Aí o endereço de rede você colocou 10.0.0.0, correto? Perfeito, que é o primeiro endereço. Isso. E o endereço de broadcast você colocou 10.0.0.4, correto? Perfeito, porque a gente dividiu a rede classe C, a gente dividiu em pedacinhos, né? Isso. Aí o endereço de Magna, você colocou uma de 10.0.0.6 e outra de 10.0.0.5. Se eu não estiver enganado, ou era Isso. 7. Não, na verdade era assim, endereço de rede, porque como a gente estava dividindo em redes de dois em dois, né? Na verdade, de dois computadores, então imagina o seguinte, se eu for querer dividir essa rede aqui, ó, de dois em Uhum, dois, nota que aqui eu tenho um cenário com todo mundo está na mesma rede, né? aham, Todo na rede 10.0.0.0, sendo que
Esse aqui é o 10.0.0.10, tá vendo? Aí Aham. aqui eu tenho o 20, o 21, o 22 e o 23. Mas suponha que eu não queira que isso fique assim, né? Eu queira Uhum. dividir esses dois, eu quero que fique numa rede, esses dois numa outra rede e aquele de cima numa outra rede ainda. Então, eu vou Isso. pegar essa rede 10.0.0/24, ou seja, barra 24 significa dizer que eu tenho 24 bits para a rede, sobrando só Uhum. 8 bits para codificar host, né? Então, é só o Isso. último octeto. Os 24 primeiros estão reservados para a gente codificar rede. Uhum. Quando eu vou dividir esses 24 bits, significa dizer o quê? Que eu vou emprestar esses 24, parte desses 24 bits para a parte de host, para poder dividir a rede. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Quando eu faço isso, eu meio que altero o início e o final de cada rede, porque se eu vou dividir em pedaços menores, não faz muito sentido eu acreditar que o endereço de rede vai continuar sendo zero e o broadcast vai continuar sendo aquele último lá do classe C, que seria o 255, né? Uhum. Esse aí seria a rede toda. Então eu vou diminuir para que a rede fique só entre esses dois aqui, o N2 e o N3. Então o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó, para abrir o configurador. E aí na aba aqui de IPv4, eu já vou dizer o seguinte, olha, esse endereço ele vai ser o 1 e a máscara vai ser 30. Ou seja, 30 eu expliquei lá, se você tiver alguma dúvida eu explico Correto. novamente aqui, mas Não você, tenho dúvida, não. pronto, isso aqui, essa máscara 30 garante que eu vou ter só quantos endereços? 4 endereços, nesta classe que eu estou criando agora. Uhum. Quando eu falo 4 endereços, significa que eu tenho 2 para usar e 2 da ponta que eu não posso usar, que é rede e broadcast, certo? Isto. Beleza. Então, alterei esse. E esse aqui é o vizinho dele. Então, como nessa rede barra 30 eu só posso ter 2 endereços, o primeiro vai ser 1 e o segundo vai ser 2. Beleza? É isso aí que eu tava em dúvida, porque lá na aula, lá, o senhor colocou a máquina lá como 06, outro 07. E não Pronto. colocou. E por que não colocou o 1 e o 2, que está no intervalo entre 0 e 4? Não, mas entenda o seguinte: na aula eu estou dividindo em redes de 2 computadores, entendeu? Então, veja, Uhum. imagina o seguinte: essa primeira rede aqui, é aqui que a gente vai chegar à conclusão. Essa primeira rede, eu usei o IP1 e o P2, certo? Porque a, Isso. a máscara é 30. Então, o Então, zero. aí, por exemplo, então nesse intervalo que está entre o endereço da ponta e o endereço final, então Hum, pode colocar o 1 e o 2, então, né? exatamente, exatamente. E Entendeu? por Porque que, e por que lá na alta o senhor colocou, em vez de ter colocado 1 e 2, e colocou 6 e 7 lá? Pois é isso que eu vou te explicar aqui agora. Olha só, imagina que aqui eu tenho 1 e 2. O Aham. endereço de rede dessa subrede é 0. E qual é o broadcast dessa subrede com máscara 30 que começou em 0? Seria qual? O 3? O 3, beleza? Seria o 3. Aí qual seria o endereço da próxima rede? O 4? O 4. Então, se o endereço da próxima rede é 4, eu só posso usar o 5 e o 6 na máquina, porque o broadcast vai ser 7. Entendeu? Por isso que lá eu estou Ah, usando o 5 e o 6. Então, se eu fosse fazer a configuração aqui teria que fazer de novo assim, ó. Esse aqui teria que ser o 5/30, certo? E uhum. o outro aqui teria que ser o 6/30. Foi isso que eu fiz lá no vídeo. 6/30. Certo? Porque aí, olha só, eu peguei aquele classe C grandão e aqui eu já tenho 2 subredes. Uma não vai falar com a outra mais. Porque aqui, ó, aqui é 1 e 2, sendo que a máscara é 30, cabem Uhum. 4 endereços. Sendo que os 2 da ponta eu não uso. Então, não uso nem o 0 nem o 3. A Entendi. outra rede é 5 e 6. Eu não uso os 2 da ponta, que é o quê? O 4 e o 7. E assim eu vou fazendo sempre, toda a vida, é assim que eu faço a divisão de subrede, considerando a máscara para saber o tamanho da subrede. E aí eu sempre, com o tamanho da subrede, eu vejo onde ela começa e onde ela Hum. termina, para eu poder usar só os caras que estão no meio, Ah, entendi. entendeu? Agora compreendi. Tá? Então, basicamente é isso. Aí, só para a gente completar aqui, por exemplo, se eu quiser colocar esse servidor aqui nessa mesma ligação, ele teria que estar na terceira subrede, né?
Então, a primeira começou em 0, foi até 3. A segunda começou em 4, foi até 7. Né? Então, o endereço da próxima subrede seria 8. Então, eu tenho para usar aqui o 9 e o 10. Então, eu vou usar o 10 aqui, porque eu só tenho um servidor, né? Então, aqui seria o 10/30, certo? Aí você perceba que quando eu iniciar esse laboratório, as máquinas vão ligar, só que está tudo ligado no mesmo switch. Então, fisicamente, é aquele mesmo teste que a gente faz sempre no laboratório. Fisicamente, eles estão todos ligados no mesmo switch. No entanto, logicamente, esse cara aqui, por exemplo, ele vai pingar no 10.0.0.2, que é o colega dele, certo? Agora, não era para ele pingar mais no 5, certo? Se ele eventualmente pingar, é porque o core está dando um jeitinho, mas não era para pingar, não, tá vendo? É porque o core já ajeitou o roteamento. O core faz essa coisa para nós, porque está todo mundo no mesmo switch. Mas não era mais para ele enxergar a rede 5 aqui, ou o computador 5. Por quê? Porque, embora esteja no mesmo switch, está em rede diferente, entendeu? Estão em redes diferentes. Quer ver? Se você confirmar aqui É porque você não configurou ali ainda, né? Os endereços, configurei. fisicamente. Eu acho que eu configurei sim. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu Não, configurou não. configurei não aqui. Não, só aí nesse coisa mais no terminal você não configurou. Não, mas quando a gente ajeita aqui, ele já sobe, ó. Eu inicializei a máquina, isso que eu estou querendo te mostrar. Faço o if config aqui, tá lá, ó. 1, ó a máscara, 30. Ah, Tá tá. configurado, certo? Aqui no 2, ó. Se eu fizer o if config de novo, tá lá, ó. É o 2 e a máscara é 30. Tá vendo? Ah, entendi. Então, é porque o core, tem que lembrar que ele é um emulador, né? Então, ele não faz exatamente como as coisas deveriam acontecer lá na rede, tá? Aí você vê, ó, todos eles estão configurados direitinho. Quando você ajeita lá naquela janela de configuração, antes de você inicializar a rede, ele já arruma as coisas para você, tá certo? Então, embora eles estejam todos com a máscara certa, se você tiver numa rede real, esse cara aqui não pinga aqui mais. Aliás, esse aqui, né? Nenhuma dessas duas máquinas pinga em nenhuma dessas duas, e muito menos nessa aqui de cima. Só que isso aqui, ó, se você. Ó, vou fazer um ping. Como eles estão em redes diferentes, eles não podem mais comunicar mais. Exatamente. Ó, você vê como o core é tão instável? Ó, eu vou pingar no endereço 10 agora. Ó. Agora ele atualizou, tá vendo a tabela? Ele não está pingando mais, está na mesma rede, né? Seria no servidor ali, mas que é o servidor aqui, ó. Mas ele não está pingando. Vamos ver se ele atualizou a tabela agora para cá. Estou na máquina 5, né? Deixa eu pingar aqui no 10.0.0.1. Olha, atualizou a tabela, tá vendo? Ele demora um pouquinho às vezes. Então, veja que esse ping que está rolando, Matheus, é exatamente dessa máquina aqui, ó. Dessa máquina para essa. Está no mesmo switch. Fisicamente estão na mesma rede. Mas, logicamente, a camada 3 deles foi configurada para eles estarem em redes diferentes, entendeu? Então, ele só vai enxergar, ou seja, a máquina 5 ali só vai enxergar a bichinha que está do lado, ó, que é a máquina 4. Tá vendo lá que ele está pingando na máquina 4? Certo? Agora, qualquer uma máquina que não seja a 4, ele não enxerga mais. Por quê? Porque dentro da rede dele, ele só tem uma opção para ver, que é a máquina que está do lado, porque a máscara de rede garante isso. Só tem duas máquinas nessa rede. Máscara 30 só garante que tem duas máquinas. Então, nenhuma outra máquina aqui, nem 11, nem 10, nem nada. Só essa aqui que tem o IP6 só vai enxergar a 5. Acabou o papo. Lá no finalzinho você falou sobre rota default lá, parece que era para configurar, né, para poder funcionar, os computadores comunicar com a rede externa. Na verdade, eu lembro que eu coloquei, na verdade, a gente tinha, em cada rede lá, a gente tinha só 2 computadores, né? Eu lembro, no teste que eu fiz. Mas, deixa eu parar aqui. Mas eu lembro que o negócio estava mais ou menos assim, ó. Tinha essa rede aqui, aí do outro lado tinha outra rede, né? Então, a gente tinha um negócio mais ou menos com isso aqui, ó. Tinha um outro switch aqui, aí tinha um outro servidor aqui, certo? E tinha os computadorzinhos aqui. Aí eu vou botar aqui só 2 para facilitar a minha vida. Aí aqui ligava esse cara aqui, ligava esse cara aqui e esse camarada aqui. Beleza. Aí eu configurava esse lado.
Aí Uhum. depois, lá pelas tantas, eu digo, agora nós queremos ligar esses dois caras aqui, que é a rede Brasília com a rede não sei o quê, né? E aí eu queria que um computador desse aqui conseguisse enxergar o computador lá do outro lado, né? Aí, Uhum. neste caso específico, a gente é conveniente no roteamento estático a gente usar a rota default, porque a rota default indica aos computadores de uma rede, né, que está usando roteamento estático, obviamente. Na verdade, não é nem isso. Computadores clientes, né, de uma determinada rede, eles precisam saber por onde é que eles saem da rede. Tá? Porque toda vida, ó, observe o seguinte, é uma coisa bem interessante da gente ver. Deixa eu iniciar aqui. Eu vou ligar esse computadorzinho aqui, ó, eu vou consultar a tabela de rotas dele. Veja que, como ele está configurado com o IP 10.0.0.1, automaticamente o próprio protocolo IP já coloca esta rota, que é a rota para a rede onde ele está, certo? Então, Uhum. ele conhece todo mundo que está dentro da rede dele. No caso, só tem mais um computador, mas ele conhece, certo? Se ele quiser conhecer qualquer outra coisa fora da rede, é preciso que tenha pelo menos mais uma rota, que é essa rota aqui, ó, Só que deixa é eu perguntar, chamada rota bem, default. aqui no emulador ele já configura endereço de rede automaticamente, correto? Automaticamente. E, e no mundo real, assim, se fosse configurar uma rede mesmo no mundo real, tinha que configurar isso manualmente, correto? Manualmente. Exato. Você tem a configuração inicial, você faz toda manualmente. É claro que hoje em dia, determinados clientes, quando você está falando de cliente, né? Esses Hum. computadores que estão aqui, você normalmente os administradores de rede não fazem mais a configuração manual do IP, né? Eles configuram o servidor, aí no servidor eles configuram um serviço chamado DHCP Server, que é para Uhum. esse servidor dar o endereço IP para os clientes. Aí aqui no cliente ele tem que ir lá e dizer, olha, é meio que assim, ó, quer ver? Ó? Quando você clica aqui, você tem aqui o tipo de serviço, tá vendo? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Você está escolhendo o IP, tá vendo? Só que Uhum. você pode escolher aqui e dizer que você quer startar o serviço DHCP, tá vendo? Cadê? Aqui, cadê? Aqui, ó, DHCP, tá vendo? Tá desabilitado. Só está habilitado rota default, tá vendo aqui, ó? Então, todo cliente, todo computadorzinho que você colocar no emulador, já vai subir configurado com o IP e rota default, certo? Mas no mundo real, o que é que acontece? Isso aqui não é possível. Você tem que só configurar o cliente dizendo, olha, esse cara vai ser DHCP, ou seja, ele vai pedir o IP para o servidor. Em vez de você configurar manualmente, ele vai pedir o IP para o servidor. Entendeu? Uhum. Então, no mundo real é assim: você configura o servidor, configura no servidor um DHCP server e nos clientes um DHCP client. Tá, mas para configurar, por exemplo, uma rede interna, por exemplo, de uma instituição, Uhum. o endereço de rede e broadcast tinha que configurar de forma manualmente? Na verdade, é assim, Matheus. Primeiro você tem que definir qual vai ser o tamanho da rede, né? Então você vai ter que Aham. saber qual é a máscara de rede e tal e tal. Depois que você fizer isso, dependendo do tamanho da rede da tua instituição, da tua empresa, você não vai pegar em cada computador lá da empresa, entrar em cada um deles e configurar manualmente o IP. Isso aí não é usual, entendeu? O que eu estou dizendo para você é que imagina que você tem 50 computadores na tua empresa, na tua instituição. E aí você já Uhum. decidiu que a rede vai ser esse endereço com essa máscara. Então o que é que você faz? Você vai lá no servidor e configura o servidor para poder, toda vez que uma máquina ligar na rede onde está o servidor, essa máquina vai pedir um IP para cá e aqui é que vai estar a configuração do IP. Quando a máquina pedir, esse servidor, que é um servidor chamado DHCP Server, vai fornecer para cada um desses clientes, quando eles pedirem, ou seja, quando forem ligados, vai fornecer o endereço correto, a máscara correta, a rota default correta e o endereço de DNS correto. Mas tudo você Correto. coloca aqui, configura uma vez só. Entendi. Entendeu? Inclusive, Beleza. esse serviço, a gente vai ver como é que a gente configura aqui na disciplina, depois que a gente terminar de ver os 3 princípios do roteamento estático. Uhum. Entendeu? Só falou lá no último aula sobre que a conexão de rede para funcionar tem
4 requisitos, que é IP, máscara, rota default e DNS. Isso. Seja, a configuração, né? Para poder se conectar. Exatamente. Exatamente. E como que seria essa conexão do DNS? É assim, ó, deixa eu tentar te mostrar aqui no Core para ficar mais fácil. Ó. Eu vou tentar habilitar aqui ó, o DHCP, tá? Dá um apply. E aí, quando você habilita o DHCP, você já informa para o teu servidor aqui, na plaquinha onde ele está ligado, no caso ele está ligado, ele tem, esse meu servidor aqui tem duas placas, tá vendo? ETH0 e ETH1. A ETH0 é a que tem o IP 10, cadê? Ó, 10.0010. Então, essa aqui, ó, que está ligada aqui para baixo, está ligada na rede local, ela é que é ela que está ligada na rede local. Então, é nela que tem que estar rodando o DHCP. Uhum. Certo? Certo. Beleza até aí? Uhum. Pronto. Então, quando você habilita esse DHCP aqui, ó, você basicamente está... você pode abrir aqui nessa lupazinha, você abre e vai ter o arquivo de configuração do DHCP, exatamente como você faria num sistema Linux, né? Então, o que é que ele está dizendo para você aqui, ó? Ele está dizendo aqui você pode alterar essa configuração. Então, imagina que você queira fornecer o IP automático para essas máquinas lá de baixo, tá? Vamos imaginar esse cenário. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou fechar aqui. Vamos imaginar o seguinte: quantas máquinas eu tenho aqui? Eu tenho uma, que é o servidor, aí 2, 3, 4, 5. Tenho 5 máquinas. Qual máscara de rede eu poderia usar aqui, Matheus, para caberem 5 máquinas? Qual máscara de rede? Qual máscara de rede dimensiona uma rede IP para mim, onde caibam 5 máquinas? Você lembra como é que faz a continha? Sim. Espera bem que eu só vou fazer o cálculo aqui. Tá bom. Vou esperar e você me fala. Espera aí. Conseguiu? Espera bem. Lembra, Matheus, que você tem que pensar o seguinte, ó, são 5 máquinas que precisam de IP. Se são 5 máquinas, o raciocínio é sempre assim. Se são 5 máquinas onde eu preciso colocar IP, então eu preciso sempre de 2 IPs a mais na minha rede, porque eu preciso daqueles 2 extremos lá, rede e broadcast, lembra? Então a minha rede... Então teria que ser 8, então. Exatamente, a minha rede teria que ter esses 5 IPs aí, mais 2. Uhum. Eu teria que ter 7. Só que não existe nenhuma rede, né? Porque o cálculo de rede é baseado em É o que eu potências tô de vendo base aqui, 2. ó. Hã? É o que eu tô vendo aqui, ó. Pois é. Então eu teria que ter uma rede com 8 computadores, 8 IPs, né? Para poder comportar Uhum. essa rede com 5. Aí eu precisava de uma rede com 8 IPs. Aí qual é a máscara? Máscara seria barra 29? Barra 29, positivo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer exatamente isso aqui nessa ETH0. Eu vou colocar aqui, como ele vai ser o servidor, ele vai ser o 1 agora, barra 29, certo? Já vou configurar ele aqui desse jeito. Beleza? E cada um desses caras aqui eu já vou mudar também. Na verdade, eu não vou pedir, eu vou pedir para eles pegarem o IP automático, tá vendo aqui, ó? Aliás, isso aqui não é esse aqui, não. Vou pedir para eles pegarem, eu vou deletar isso aqui, ó. E deletar isso aqui, tá certo? E vou habilitar o serviço DHCP em todos eles, tá vendo aqui, ó? Habilitei. Como eles são clientes, né? Eles vão só solicitar o DHCP, tá bom? Beleza até aí? Correto. Tá. Na verdade, porque isso aqui é serviço, o que eu tenho que habilitar nos clientes é esse aqui, tá vendo? DHCP Client, ó. Tá? Tudo bem? É isso aí que você está habilitando? Esse aqui é o que eu tenho que habilitar nos clientes. É o cliente DHCP, aquele que vai pedir o IP para o servidor.
Lá no Ah, servidor, eu habilito o DHCP servidor, que é esse de cima aqui, tá bom? entendi. Beleza. Então, vou fazer isso aqui, certo? E aí dou um apply. Nesse aqui é a mesma coisa, ó, vou tirar esse, tirar isso, certo? Uhum. Vou aqui em serviços, DHCP client marcar, dar um apply também e apply aqui. Mesma coisa aqui, ó. Apago isso, serviços, DHCP client, apply e apply e aqui a mesma coisa. Aí quando ligar as máquinas, ele vai requisitar automaticamente o endereço. Essa é a ideia, entendeu? Essa é a ideia do negócio. Porque aí veja que aqui eu não tenho nenhum problema. Se eu quiser mudar o IP de uma dessas máquinas, basta eu mudar no servidor, se eu quiser, entendeu? Então vamos lá, eu vou aqui no servidor, aí agora sim, aqui já está configurado lá com /29, e aí eu vou aqui em serviços e vou configurar o meu DHCP server lá clicando aqui nessa lupazinha, né? Aí veja o que é que tem escrito lá. O que é que o DHCP server precisa? Eu preciso dizer qual é a faixa de endereço, então já está lá, ó, 10.000 subnet mask 248, que é o equivalente ao /29, beleza? Uhum. Qual é o range que eu vou usar? Bom, eu vou usar, já que o 1 está sendo usado para o servidor, eu vou usar do 2 até o 6, certo? Porque Certo. são todas as máquinas que eu quero. Daí entre 2, 3, 4, 5, 6. Cabem 5 máquinas, mas eu só tenho 4 embaixo. Né? Ainda cabe até mais uma se eu quiser. Beleza? E aqui Uhum. nota que tem o option routers. Esse aqui é o que vai garantir que a rota default de cada cliente vai ser para o servidor, porque o servidor não é 10.001 o IP dele. Uhum. Pronto, então essa informação ela vai ser mandada para o cliente toda vez que o cliente for ligado, tá certo? Então, Essa rota default seria... a rota default é a saída do cliente, né? E lembra que a saída do cliente, os clientes não estão todos ligados aqui, ó, no servidor? Uhum. Em tese, essa outra saída aqui é a internet do servidor, certo? Então, a rota default de cada um desses computadorzinhos tem que ser para cá. Ó. É o único local que eles têm para sair é por aqui. E esse cara aqui é que é agora o 10.001, tá vendo? Ah, entendi. Entendeu a parada? Então, a rota default de saída dos computadores seria nesse servidor aí, então. Nesse servidor, porque pela topologia aqui da minha rede, você percebe que só tem essa saída aqui, né? Não tem saída para baixo e tal. Aqui é final de rede. Ah, estou compreendendo. Então, a rota default é a saída para onde eu passo os pacotes. Exatamente. E é o endereço desse servidor, que é 10.001. Perfeitamente. E foi isso que Agora a gente configurou aqui agora no DHCP para quando eu ligar essas máquinas, essas aqui já pegarem o IP dentro da rede dele. agora estou compreendendo. Beleza? Vamos ver se Uhum. vai funcionar? Vou ligar aqui, ó. Vamos ver. Então, ligaram, né? Em tese. Agora eu vou abrir uma máquina dessa aqui e ver se ela já pegou o IP. Vamos ver, ó. If config. Ainda não pegou, vamos ver. Não. De repente demora um pouquinho, né? Aqui na ETH0 tem que aparecer o endereço que a gente mandou de lá do servidor. Vamos ver por que não foi ainda, né? Ou se ainda vai vir. Não foi, era para vir. Ó. Então, alguma coisa aconteceu de errado. Mas aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar o que aconteceu ou se é só uma demora mesmo do core, né? Vou abrir o servidor aqui, ó. E aí o que é que a gente faz? Isso aqui é uma máquina Linux, a gente tem que lembrar sempre. Eu vou verificar se os processos, né? PSWAUX, a gente já conhece, e aqui ver se o DHCP server, que é esse processo aí, se ele subiu. Nota que não subiu, esse foi o problema. Por algum motivo, não inicializou o DHCP server, então eu vou tentar inicializar ele na mão aqui. Ó. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer assim, ó, DHCP. Ah, ele nem tem aqui. Ah, mas é porque... Tá, entendi. O que aconteceu? Não subiu pelo seguinte motivo, aí foi vacilo meu mesmo. Como eu não fiz isso ainda, a gente tem que lembrar que isso aqui é um emulador, né? Deixa eu parar ele aqui. Quando você vai usar um serviço que você quer usar um serviço aqui dentro do emulador, a gente tem que lembrar que esse serviço tem que estar instalado dentro do computador onde o emulador está rodando, que no caso é a máquina virtual aqui, né? Máquina virtual Linux que eu estou usando. Então eu vou abrir um terminal aqui, ó, na própria máquina virtual, tá vendo? E vou instalar
o DHCP Server, porque não está instalado. Se não está instalado na máquina que é hospedeira né, na máquina onde o core está funcionando, então o core também não vai ter, certo? O aplicativo. Então, imagina, eu quero usar o SSH, então o SSH tem que estar na máquina, se eu quiser usar ele no core. Eu quero usar o DHCP tem que estar instalado na máquina, tá? Entendi. Então, é desse jeito aí. Então, o que é que eu vou fazer? Vou entrar aqui, ó, e vou instalar apt install. Aí o pacote chama ISC DHCP Server. E aí esperar ele... Ih, rapaz, meu coisa aqui, deixa eu dar uma apt-get -f install. Meu repositório aqui tá bagunçado. Deixa eu ver se ele ajeita. Opa, get. Se ele tentar ajeitar aqui. Mas você entendeu, né, Matheus? Por que não subiu o DHCP Server? É porque não tem instalado na máquina. Agora, se a gente conseguir instalar aqui, certamente vai funcionar. Pronto, deixa eu ver se agora ele resolveu para tentar instalar esse cara. Pronto, está instalando. Bem rapidinho. É até bom porque eu esqueci que não tinha instalado, e aí quando chegar na aula para fazer, já está instalado. Foi até bom você ter perguntado isso aí. Acabou que eu me lembrei na força. Então ele está instalando. Gerando, papapá, gerando gatilhos, e ppp, papapá. Beleza. Então, uma vez feito isso, eu posso sair daqui, certo? Posso sair daqui e agora a gente vai startar de novo. É só isso, já está. É só instalar o DHCP Server na máquina, né? Na máquina onde o core está rodando. O resto das configurações estão todas prontas. Vou iniciar. Na hora que eu iniciar, já vou abrir aqui o servidor direto para ver se dá o mesmo comando aqui, ó, ps, wx, grep, dhcp. Não inicializou ainda. Deixa eu ver se agora ele já está lá instalado. Ó, mas agora já tem o dhcpd, tá vendo ali? Viu? Tá? Só deixa eu ver se ele vai inicializar ou se eu vou ter que fazer manual. Deixa eu ver, dhcpd, -f, /etc, onde fica o arquivo de configuração, certo? Que é esse dhcpd.conf aqui, ó. Aqui, deixa eu dar uma editada nesse arquivo aqui. Para ver o que foi que aconteceu. Opa. Eita. Não tem editor aqui instalado? Não é possível. Deixa eu ver. Vou apelar então aqui para o VI. Aqui está tudo certinho. Esse mesmo. Né? Esse foi exatamente o que nós configuramos, lembra? Tá tudo certo. Não tenho que mexer aqui, não. Deixa eu ver se ele subiu agora o coisa. Às vezes demora um pouco. Não, mas não subiu, não. Ele está acusando um erro. Ver se ele subiu as interfaces direitinho. Tá aqui, 10.0.0.1, máscara 248. Tá tudo certo. Não tinha que dar esse problema, não, hein? Ele está reclamando dessa paradinha aqui. Normalmente isso acontecia até lá no laboratório nosso mesmo. Tem que apagar esse cara e executar de novo. Vamos ver. Tá dizendo que não existe, não posso abrir porque não existe. Tá. Deixa eu voltar aqui. Caramba. HCP. Aí o cara. Não posso abrir esse cara. Tá. Então vamos criar ele, né? Já que ele está dizendo que não pode abrir. Criar ele para satisfazer a vontade dele, então. Como é que eu crio um arquivo? Você lembra, Matheus? Como é que cria um arquivo em branco no Linux?
Aí Vamos cabe o ver, editor, né? é shell script. Lembra? Touch, né? Não era touch? Como é que cria? Tô lembrado agora. Pode ser assim também, ó. Certo? Faz isso aqui, cola o cara, tá? Porque E faz tempo que eu nunca mais mexi mais nesses comandos Linux. é mesmo. É. Largou de mão. Pronto, agora já existe lá. Vamos tentar rodar agora aqui o DHCP de novo. Pronto, aí, ó. Agora ele rodou e está escutando, tá vendo que ele está listening e escutando e transmitindo tanto na ETH1 quanto na ETH0, tá? Uhum. Se eu fizer agora o PSWX grep DHCP, você nota que ele está rodando lá o processo, tá vendo? Ok? Ok. Beleza. Vou fechar isso aqui. Agora a gente vai lá nos clientes e verificar se eles receberam o IP. Vou dar um if config aqui. Perceba que ele pegou o IP aqui? Olha o IP Uhum. que ele pegou, 4. Esse aqui pegou o IP 4. Eu não disse nada, né? Ele pegou sozinho. Aqui, ó. O outro pegou aqui IP 2. Tá vendo? Uhum. Com a máscara certa. Vamos ver se ele pegou a rota default. Olha só. Rota default 10.0.0.1. Tá vendo aqui? Que é o Então, endereço lá do servidor. exatamente, que foi configurado lá. Aí você diz assim, tá, mas Claudio, se eu quiser mudar, eu suponho que eu quero mandar a rota default desses caras para outro IP. Como é que eu faço? Não tem problema. Imagina que eu quero mandar para o IP, sei lá, IP2. Então, eu entro aqui nesse cidadão e só configuro lá, eu edito aquele nosso amigo DHCP lá, o arquivo. Vê, ó, deixa eu pegar aqui o comando que eu já tinha dado do VI. Aqui, ó, edito ele e aqui, quando chegar bem aqui no onde tem essa opção de routers, eu troco isso aqui e digo, olha, eu quero mandar isso aqui agora a rota default, eu quero que seja para o 2. Entendeu? Eu não preciso ir em cada máquina lá, trocar a rota default de cada uma delas. Basta eu trocar aqui, no servidor. Essa é a vantagem, é por isso que eu digo que assim é usual fazer. Tá? Não, Nesse não caso aí, rota default seria agora a máquina 2, a né? máquina 2. E veja que o legal disso é que se eu pegar agora, para isso funcionar, isso valer, eu só preciso matar o processo do DHCP, ó, que é o 75, certo? Inicializar ele de novo. Tá? Uhum. Pronto. Aí já está valendo. Se eu voltar lá no nosso amigo, fechar aqui, voltar aqui, por exemplo, nesse cara, vamos ver se ele já atualizou. Se ele não atualizou, a gente dá um comando de atualizar. Nota que ainda está para o 10.0.0.1, né? A máquina teria que pedir novamente o DHCP, certo? Nota que ainda É. está para o 10.0.0.1. Se eu fizer assim, ó, DH client, né? ETH0, eu estou forçando ele a pedir de novo. Vamos ver. Esse comando DH-Client, ele pede, faz com que o cliente peça de novo as informações para o servidor, certo? Quando eu Uhum. fizer aqui, notou aí que ele não atualizou ainda? Mas ele vai atualizar em breve, tá? Você entendeu? Entendi. E aí, as informações que você colocou lá no servidor, quando esse timeout do DHCP Client alterar, ele vai atualizar para todos os clientes novamente, entendeu? Uhum. Tá? Eventualmente a gente pode forçar aqui, ó, de parar para todo mundo. Deixa eu só mudar essa configuração aqui no. Ó, parei. Se eu quiser que isso suba automaticamente, eu vou aqui no serviço de DHCP, aqui, ó. E aí troco ali, ó, tá vendo? Em vez de 1, ponho 2. Apply e apply. Certo? Uhum. Feito isso, eu inicio as máquinas de novo. Pronto. Uma vez iniciado, aí a gente espera, por exemplo, que esse serviço tenha subido. Deixa eu ver se subiu mesmo, ou se ainda não. Ou se eu vou ter que subir manualmente, mas já subiu, tá vendo? O DHCP ali rodando automaticamente. E aí vamos ver como é que ficou lá nos computadores. Vamos ver o netstat aqui, ó. Olha aqui o IP da rota default. Sacou? Saquei. Então, essa é a função do DHCP numa rede. Beleza? Entendi. Não, tranquilo. Aprendi já. E aí? Mais alguma coisa? Pode mandar ficha aí.
Então, deixa eu perguntar sobre as camada de rede, enlace, camada Uhum, de transporte, camada de aplicação. uhum. Poderia me simplificar melhor, porque lá na última aula eu entendi que a camada de rede é a parte de configuração, correto? A camada de rede é a parte, é onde você configura endereçamento e roteamento, Isto. certo? Na arquitetura TCP/IP, a camada de rede é responsável por configuração, ou seja, definição das redes, né? Uhum. E pelo roteamento. Então, se em algum momento alguém perguntar para você em algum lugar onde está localizada no modelo OSI, onde está localizado o roteamento no modelo, na arquitetura de modelo, na arquitetura de modelo, na arquitetura em camadas, está na camada 3. Tanto no modelo OSI quanto na arquitetura TCP/IP, roteamento está na camada 3. Ah, entendi. A camada lá seria qual parte? Camada de enlace é o que é responsável por acesso ao meio físico. Então, imagina o seguinte: quando você está aqui ligado, um computadorzinho está ligado num switch, existe a camada física, que é aquela camada onde pulsos elétricos passam por um cabo ou por um meio de comunicação, seja sem fio, seja com fio, o que for, né? Então, a Uhum. camada física cuida da transmissão em si, ou seja, da transmissão no meio físico, não é? Cuida da transformação daqueles dados digitais em dados, sei lá, óticos, em pulsos elétricos e tudo mais. Então, o conjunto físico tem a ver com o dispositivo, a placa de comunicação, a placa de rede e o meio Uhum. físico de comunicação, certo? Bom, Entendi. só que para você ter acesso, ou seja, para esse computadorzinho conseguir mandar pacotes ou datagramas aqui nesse meio físico, é preciso que exista um controle, não é? Por que é preciso que exista um controle? Porque todo mundo vai querer mandar. Então, para esse camarada mandar, é preciso que ele, de alguma forma, escute o meio físico para saber, vem cá, tem alguma coisa passando aí? Eu posso mandar? Não posso mandar? Então, quem é que gerencia esse acesso ao meio? É a camada de enlace, através dos protocolos que existem lá, como, por exemplo, o CSMA-CD e o CSMA-CA. São dois Hum. protocolos bem conhecidos, né? O Ele seria o CD... controlador de tráfego. Hã? Ele seria o controlador de tráfego. Não, ele não controla tráfego, ele simplesmente escuta o meio para saber se aquele meio físico pode ser acessado naquele momento ou não. Ah, Entendeu? Então entendi. um algoritmo que é cego, porque você entende o seguinte: se você está num switch, nenhuma máquina dessa vê a outra, né? Uhum. Então é uma coisa, é um algoritmo cego, ou seja, ele fica criando ali heurísticas, né, a todo momento para saber quando é que uma estação pode colocar pacote no meio físico, quando é que não pode, certo? Então, Uhum. o papel desse protocolo é esse, é evitar a geração de colisão, né? Ah, entendi. Porque dentro por exemplo, de um caminho não pode passar de forma simultaneamente, correto? Exatamente. Então, Aí só passa um de cada vez, então. perfeito. É mais ou menos por aí. Então, esse protocolo da camada de enlace, ou esses protocolos, eles olham o meio físico, eles escutam o tempo todo e informam ao computador, ou seja, informam para as camadas de cima, porque olha só, o meio físico está ali, né? Então, Uhum. aí tem entre a camada física, que é a 1, e a camada 3, que é a que vai realmente transmitir ali o IP, o datagrama e tal, tem que ter alguém no meio do caminho que conheça o meio físico e que conheça a camada de cima, para poder fazer o meio campo, entendeu? Quem é esse cara Uhum. que está no meio do caminho? É a camada de enlace, com esses protocolos que eu acabei de dizer, CSMA-CD, CSMA-CA e alguns outros aí menos utilizados, como ATM, PM Relay, X25, são coisas que são protocolos que não se usam mais, bem dizer, né? Mas que também faziam esse meio do caminho aí, Correto. certo? E Aí a daí camada de transporte? pronto, a camada de transporte é imagina o seguinte, se a gente pudesse fazer uma comparação,
A camada de rede, eu falei para você que ela endereça, é como se ela colocasse os rótulos nos datagramas, certo? Uhum. E soubesse para onde encaminhá-los, beleza? Ah, Joia. ele Agora, direciona o endereço de cada caminho. exatamente. Ou seja, ele faz roteamento, que é justamente endereçar cada caminho, e faz o endereçamento de cada datagrama, ou seja, de cada informação que passa por ali, ele coloca um rótulo com o IP correspondente. Muito bem. Mas a camada de transporte faz o quê, então? A camada de transporte só transporta. Ou seja, não interessa para onde vai, ela só manda. Entendeu? Então, imagina o Uhum. seguinte: quando você abre uma. Vamos entender assim: quando você abre uma página web, né, você imagina que se eu quisesse abrir uma página web aqui, vamos imaginar aqui, deixa eu abrir aqui no próprio emulador, para tentar explicar. Assim, tentar explicar não, só para tentar visualizar. Se eu estou aqui numa página web, aí eu coloco aqui www.ifto.edu.br, né? Então aqui Uhum. começa o processo de conexão. Quando eu der um enter aqui, nesse momento eu estou conversando com quem? Eu estou conversando com a camada de aplicação. Lá em cima. Eu, usuário, digitei isso aí, certo? Camada de Quando eu der aplicação, enter, correto. quando eu der enter, ele vai abrir a página do IFTO, certamente. Só que nesse abrir a página do IFTO, aconteceram várias coisas. Ou seja, a minha informação entrou na camada de aplicação, e dessa camada de aplicação, primeiro cara que teve contato com ele, se a gente for considerar o modelo OSI, o primeiro cara foi a camada de aplicação, ou seja, é o que o próprio navegador me fornece, certo? Uhum. O segundo camarada foi o camarada que vai abrir a minha apresentação, né? Ou seja, a camada de apresentação, a que vai me mostrar como é que isso vai acontecer, ou seja, essa interface que eu estou vendo aí. Então, Seria a camada de seção na modelose, né? não, camada de aplicação, perdão, de apresentação. Uhum. Então, veja, começa a aplicação, que é a 7. Aí depois Uhum. a 6 é a apresentação, depois a 5 é a sessão, certo? Uhum. Aí, veja, tudo isso faz parte ainda desse conjunto, né, da conversa ali do protocolo HTTP, certo? Que está tudo Uhum. na camada de aplicação, beleza? Junto com isso, para eu poder abrir essa apresentação, abrir essa sessão de conexão, eu precisei resolver esse endereço www.fto.edu.br. Então, outro protocolo da camada de aplicação, que é o chamado DNS, né, atuou para poder saber, para poder me dizer o seguinte: olha, esse nome aqui, eu não sei quem é não, mas eu vou traduzir esse nome em um endereço IP, para poder informar para a camada de baixo onde é que você quer chegar. Aí quem é a E camada de baixo? aí foi na camada de seção, foi que Foi, foi. Até então, que eu ele estou. fez, que ele converteu endereço para identificar o endereço IP Isso, daquele site, né? exato. Exatamente. Tudo na camada de seção, tá certo? Entendi. Aí depois que terminou a camada de seção, nós estamos lá na camada 5, aí passa para 4. O que é a 4? A 4 é a camada de transporte, que vai Uhum. decidir, depois que está tudo pronto, abriu a sessão, abriu tudo, aí que vai decidir o seguinte: cara, a gente já sabe onde é que você quer chegar e tudo mais, agora, como que você quer levar essa informação de pedir a página web? Você quer transportar isso como? Aí vai ser decidido, vai ser transportado via o protocolo TCP, que é orientado à conexão, ou vai ser transportado via UDP, que é aquele protocolo que não é orientado à conexão. Então é na camada 4, que é a de transporte, que isso é decidido. Ou seja, vai Hum, ter controle de erro, né? Porque o TCP tem controle de erro, o UDP não tem. Então isso tudo vai ser decidido na camada de transporte. Só que vai ser decidido baseado em quê? Baseado nas informações das camadas superiores. Porque imagina o seguinte: se aqui eu tento abrir alguma coisa, sei lá, por exemplo, sei lá, eu tento abrir uma rádio online aqui, né? Se eu tento abrir uma uhum, rádio online, as camadas 7, 6 e 5 já vão decidir e informar para a camada 4 que tem que ser usado o DP. Por quê? Porque o tipo de conexão, o tipo de sessão que vai ser aberta é uma sessão que exige um protocolo que não precise de confirmação. Entendeu? entendi. Se nas camadas
7, 6 e 5, você decidiu que vai abrir um site web, vai fazer um download, vai acessar o YouTube, já se sabe que você vai usar, você precisa informar para a camada de transporte que vai usar TCP, entendeu? Então, as informações das camadas de cima são importantes para construir as camadas que eu chamo camadas inferiores ou camadas de infraestrutura, que são da 4 para frente. Da 4 para trás, né? Para baixo, na verdade. Aí depois que o transporte decidiu tudo, TCP, UDP, né? Decidiu ali, aí passa para a camada 3, que é onde vai endereçar e rotear. Depois que endereçou e roteou, aí passa para a camada 2, que vai acessar o meio no melhor momento possível e transmitir isso no meio físico. E aí depois o meio físico faz simplesmente a codificação e envia ali, se for a codificação ótica, se o meio físico for fibra ótica, vai ser codificação ótica, se for par metálico, vai ser codificação analógica, né? Se for sem fio, vai ser codificação analógica também, dependendo do tipo de rádio, né? Se for rádio digital, digital, se for rádio analógico, analógico, enfim. Mas aí o meio físico é que cuida dessa parada. Chegando do outro lado, a gente tem que reconstruir tudo. Então, entenda que é um processo que se a gente entender todo ele, fica mais fácil de entender por que às vezes acontecem erros. Então, chegando a informação do outro lado, cada informação que chega do outro lado, lá na camada física, tem que ser montado, passado para a camada de enlace. A camada de enlace tem que montar, passar para a camada de rede. A camada de rede verifica roteamento para quem entregar, verifica tudo, faz o papel dela, passa para a camada de transporte. A camada de transporte faz o papel dela, verificando se é TCP ou UDP, e entrega para as camadas superiores, que vão montar o quê? Sessão, apresentação e aplicação para você ver, finalmente, essa página aqui. Então, é um processo complexo, mas que acontece num piscar de olhos, né? Que hoje a gente nem... normalmente o usuário final não quer muito saber disso, não, né? Ele quer saber só se a página abriu ou não abriu. Só então, se fosse uma transmissão ao vivo pela web, teria então tipo transmissão UDP? Normalmente, o que se faz é o seguinte, a transmissão é UDP, por quê? Porque transmissão de vídeo vídeo e áudio dado em tempo real, né? Então, não dá para a gente ficar segurando. Imagina, cada segmento TCP que você transmite na rede tem que ser transmitido, confirmado o recebimento, entendeu? Então, imagina quantos segmentos TCP você teria por segundo, ou você tem por segundo numa transmissão de vídeo. Então, normalmente não se faz isso, não. O que se faz é o seguinte, estabelece uma sessão TCP para controle daquela transmissão, mas a transmissão toda é UDP. Entendi. Que é a transmissão sem confirmação. Exatamente. Porque se for confirmar cada pacote, lascou, né? Então, o que é que ele faz? Ele confirma a sessão, ou seja, faz a sessão TCP para confirmar a abertura da sessão, e dentro dessa sessão, uma vez aberta, ele trafega os dados UDP encapsulados. Interessante, eu não sabia dessa não, assim não. Pois é. É desse jeito. Então, quando você faz um meeting, isso que a gente está fazendo agora aqui, se você tiver curiosidade alguma vez, você pode tentar. Não sei se eu consigo mostrar isso aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque seria interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui no meu meeting. Eu vou descompartilhar essa tela aqui. Eu vou tentar compartilhar outra tela contigo para rodar um programinha aqui, que você conhece bastante também já. Então, para cada tipo de transmissão de pacote, ele faz essa verificação, UTP e TCP, né? Exatamente. Pronto, você está vendo minha tela aí, tá? Pelo jeito tá. Tô vendo. Esse cara aqui, tá? Eu tô logado lá no instituto, né? Deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Tô logado lá no nosso laboratório. Eu vou sair para poder voltar aqui para minha máquina. Bom, eu tô fazendo, aqui eu tô na minha máquina. Esse Samba é um protocolo, né, de compartilhamento de rede? O Samba é um protocolo de autenticação de usuário, que gera um domínio, né? Servidor de domínios, serve para essas coisas. Lá a gente usa o Samba para autenticar o usuário, lá no nosso laboratório.
Muito bem. Então, Matheus, eu vou tentar te mostrar aqui uma coisa que talvez possa ser interessante. No meu computador, eu estou fazendo um meeting aqui com você, né? Uhum. Certo? Então, se eu fizer um ifconfig aqui, você vai perceber que eu tenho algumas interfaces de rede, mas a minha interface principal é essa aqui, ó, certo? Olha o meu Uhum. IP. Meu IP é esse aqui, certo? Estou dentro da minha rede de rádio. Então, as coisas estão acontecendo aí. Se eu fizer um TCP dump -i e colocar o nome da interface, que eu já esqueci qual é, aqui, ENP5S0. ENP5S0. Ele vai me mostrar todo o tráfego de rede. Você está vendo aí que o tráfego de rede que está acontecendo é UDP ou é TCP? UDP. Pois é, a maioria, né? De vez em quando eu Aham. faço um TCP aqui, que é o controle da sessão. Por quê? Porque essa conexão que está acontecendo é a conexão do nosso meeting. Se não fosse assim, não tinha no mundo internet que garantisse esse tanto de meeting que está acontecendo aí, porque se fosse transmissão em TCP, não tinha jeito, né? O tráfego ia aumentar demais. Entendeu como é? Entendi. Então você perceba a quantidade, a violência, né, de tráfego. Então, cada vez que. Então, olha só o tamanho, olha só a quantidade. E se essas sessões fossem TCP, se cada conexão dessa fosse TCP, o consumo de banda de cada uma dessas conexões ia ser gigante. Então você perceba E a que, ó, conexão ia ser lenta. lenta, lenta. Você perceba, ó, o meu IP está solicitando, está mandando informações para o IP do Google. Tá aqui, ó, IP do Google. Uhum. Tá vendo? Tô vendo. Nessa porta aqui, ó, 19.300 e pouco, certo? E volta e meia, ou seja, o meu manda mais, porque sou eu que estou transmitindo, tá vendo? Eu estou transmitindo. De vez em quando o Google confirma. Tá vendo? Então, você Uhum. nota que eu mando um monte de coisa, tá aqui, ó, sou eu mandando, eu mandando. Aí depois que eu mandei tudo isso, aí vem o Google e confirma dois. Certo? Legal, sim. Pois é, então é isso que às vezes, é isso que torna, eu acho que é isso que torna a, a área de infraestrutura tão bacana, porque é uma coisa que fica escondida, né? Ninguém atenta para isso. Quando a rede começa a ficar lenta, ninguém atenta. E nas mais diversas rodas que eu frequento e tal, rodas técnicas, se você perguntar para qualquer camarada que trabalha com infraestrutura de rede, se ele sabe qual é o tráfego da rede naquele momento, qual é a prioridade, não, mas qual é o maior tráfego, né? O tráfego que é mais gerado na sua rede, ele normalmente não vai saber. Entendeu? Por quê? Porque se esquece de olhar. Enquanto a rede está pingando, o teste que você faz é o seguinte, ó. Pô, deixa eu ver aqui se minha rede está funcionando. Ah, está funcionando. Então deixa quieto. Não mexe não que está funcionando. Mas isso não é suficiente, né? Uhum. Você precisa saber o que é que está passando ali. Por exemplo, na minha rede agora, não tem nada sendo feito. Só eu usando o Meet. Não tem nada. Certo? Aí eu quero ver se eu consigo parar em algum momento aqui para você ver, ó. Em algum momento tem uma outra coisa, tá vendo? Ó? Olha só, tem esse IP aqui, 92.168.0.119, que está acessando a Amazon, certo? É dentro da minha Uhum. rede. Quer ver quem é? Só um minuto. Já vai hackear. Não, não, é só para gente testar. Algum outro usuário acessando a rede do senhor. Não, não, é porque aqui em casa, essa rede é uma rede que eu uso só para minhas aulas, sabe? Mas eu liberei de vez em quando para a Renata, que é a minha mais velha, porque, enfim, às vezes ela precisa de algumas outras coisas. E ela compra muito na Amazon, compra muito livro e tal, e consome bem pouca rede. Teu celular tá em que rede? Ah, então pronto. Então, tá vendo? Tá confirmado. Você está acessando a Amazon? Tava. Não, é porque a gente está fazendo um estudo aqui de tráfego e a gente viu aqui a gente viu o seu IP aqui acessando Amazon.com. O Então, professor hackeando a filha. entendeu? Então, é só para você entender, Matheus, que a área de infraestrutura ela tem essa funcionalidade, entendeu? Peraí, pessoal, volta lá naquele negócio da Amazon lá. Agora, para achar é difícil, tá vendo? O IP dela está acessando também o Google, tá vendo? Google User. Na verdade, o celular estando
Então, o endereço IP do. Aquele identifica o endereço IP também do dispositivo, da onde está sendo acessado? Qual Claro. seria o endereço dela? Dela está aqui, ó, dentro da minha rede. Lembra que a minha máquina eu mostrei para Então, você esse endereço IP aqui é do celular dela, então. do celular dela, entendeu? E o Ah, celular dela, tá. uma vez estando na rede, é claro que tem coisas configuradas lá. Então chega a notificação do Google, né? Chega, enfim. Nota aqui, ó, olha só que legal. Tá vendo que em determinado momento, Matheus, olha só que bacana isso aqui. Em determinado momento, a minha máquina teve que solicitar uma resolução de nomes, né? Ou seja, Não, solicitou velho, um legal. serviço DNS do Google. Por quê? Porque no meu computador o servidor DNS que eu uso é o servidor do Google. Então, de vez em quando, ele pergunta, tá vendo aqui? Ó, olha lá, outra pergunta. Tá vendo? Você entendeu? E aí, só que nesse caso aqui, ó, nota que o meu servidor, tá, como ele identificou que existe o IP 119 na rede, ele está perguntando para o Google, ei, quem é esse IP aqui, ó? Quem é Hum, 119? Aí coloca o IP reverso aqui, ó. Quem é esse IP? Aí pergunta para o Google. O Google não sabe, porque não é um IP interno da minha rede. Mas eu gostei dessa parte aí. pois é, cara. E isso aqui é que assim, esse tipo de Aí, ferramenta, e tem muitas outras, né? Essa é a qual ferramenta comando nativa. você usou aí para fazer esse negócio bem, professor? É uma ferramenta nativa que tem em todo o Linux, chama TCP-Dump, entendeu? E- TCP-Dump. Aí, Agora, às vezes, tem que instalar esse programa? não, normalmente já vem nativamente no próprio Linux, entendeu? Agora, o que precisa instalar, que eu acho bacana, que assim, de É bem. repente, eu não gosto muito de interface gráfica, porque eu acho que consome muito recurso da máquina. Aí, para poder fazer esse monitoramento, aí tem que escrever esse comando, TCP dump e a placa de rede de. Menos I e a placa de rede da sua máquina que está ligada na rede, né? Ah, entendi, a máquina do Linux, né? Exatamente. Ah, Exatamente. ah, Entendeu? agora eu Aí você vou. pergunta assim para mim, Cláudio, a pergunta que seria natural, Cláudio, como é que você está vendo o tráfego do celular da sua filha? Se você acabou de dizer em aulas passadas que quando a conexão é feita com switch, uma máquina não pode escutar o tráfego da outra. Aí a resposta é muito simples. Essa conexão que eu estou escutando não está sendo feita de switch. Por quê? Porque não existe switch wireless aqui em casa, né? O celular está acessando via um ponto de acesso, um access point que tem aqui. E normalmente os access points são hubs sem fio, né? Então, Uhum. por isso que eu vejo o tráfego de qualquer pessoa numa rede sem fio, né? Desde que esse ponto de acesso esteja configurado, não possa estar configurado como switch. E a maioria não está, né? Entendeu? Nossa, eu gostei desse negócio aí, essa Agora, parte. já que você gostou, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Existe uma ferramenta que você instala também, chamada Wireshark. Aqui você não está vendo, porque deixa eu compartilhar minha. Deixa eu abrir ela aqui primeiro. Wireshark. Aí eu vou. Deixa eu ver aqui. Ué, eu não quero capturar filtro. Ah, tá. Beleza. Todas as interfaces. Tá. Só ver um negócio aqui, peraí. Tá. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui agora com você, para compartilhar a outra do Wireshark aqui para você ver. Que, na verdade, Matheus, esse Wireshark que a gente chama aqui, ele é um TCP dump com interface gráfica, sabe? É esse mesmo Uhum. TCP dump que a gente viu, só com a interface gráfica e dá para ver as coisas melhor nele. Então, deixa eu mostrar a carinha dele para você aqui. Ó. É essa carinha aí. Então, veja. O nome do programa chama Wireshark, está aqui escrito Wireshark. É só pedir para instalar, funciona no Windows, funciona em qualquer Mac, Linux, o que for. E instala ele manualmente, através do Linux? É, Uhum. apt-get install, né? Se for o Ah, Ubuntu, na beleza. apt-get install Wireshark. Então imagina o seguinte, você pode vir aqui capturar pacote, por exemplo. Oh, cadê? Caramba, será que não está configurado o meu aqui? Não posso rodar user bin dump cap para processo negado. Ah, porque aqui eu tenho que rodar
como root, o cara. Não vou conseguir fazer isso aqui porque eu tenho que... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para rodar ele como root. Espera aí, deixa eu tentar rodar ele pelo terminal. Só um minuto, Matheus. Rodar ele como root. Agora sim, agora foi. Agora acho que vai. Deixa eu compartilhar de novo contigo. Que eu rodei como usuário comum, sabe? Aí ele não permite. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse. Beleza. Pronto. Então tá aí a tela novamente. Aí agora eu vou conseguir possivelmente fazer isso aqui, ó, capturar pacote ali naquele azulzinho. Tá vendo que é a mesma coisa que tá passando aí, só que ele que passava lá no TCP dump, né? Só que aí, cara, veja que ele me dá em azulzinho determinados tráfegos, depois ele separa lá o laranja e tal, e eu posso a qualquer momento, olha que louco o negócio. Se eu clicar aqui, ó, vou clicar, eu vou parar aqui, parar a coisa, eu vou clicar nesse pacote bem aqui, ó. Posso até aumentar isso aqui para a gente poder ver, aumentar o tamanho, né? Para a gente poder ver o campo completo. Vou aumentar aqui, ó. Esse aqui é o IP de origem, esse aqui é o IP de destino, o protocolo já está ali, e pronto. Beleza? Então, olha só, quando eu parei, se eu clicar em cima de um desses caras, olha o que ele me mostra aqui, todas as camadas, aquelas camadas físicas, aplicação, todos os dados na prática daquelas camadas. Então, olha só, aqui são os dados, ó. Ou seja, camada de aplicação. Se você clicar aqui, você vê exatamente os dados. Esse aqui foi o dado. Se você decodificar esse dado, você sabe o que é que o camarada transmitiu nesse pacote aqui. Interessante. Aí lá na camada de transporte, ó, aqui, aplicação, transporte. Aí tá aqui, ó, porta de origem, porta de destino, tamanho, checksum, todas as informações da camada de transporte. O protocolo usado é UDP, tá aqui dito, né? Aí depois, na camada de rede, né? Camada 3, portanto, qual é o protocolo usado? Protocolo IP versão 4, IP de origem, IP de destino, mostra aqui o tamanho do cabeçalho, mostra os identificadores, os flags, isso aqui tudo você pode, com isso você pode manipular essa conexão, né? Ou pelo menos visualizar de forma tranquila o que é que ela está fazendo. Bom, e depois da camada 3, né, que é a camada de rede, vem a de enlace, né? Olha a camada de enlace. Tá vendo aqui? Quem é que está fazendo acesso ao meio para esse pacote aqui? Olha só, é um Ubiquiti 49A625 com esse MAC address. Quem é esse Ubiquiti? É o meu access point. Interessante. Tá entendendo? E depois ele ainda mostra a camada física. Aqui a camada física. Como é que está acontecendo a hora que chegou o pacote, a hora que foi transmitido, o encapsulamento. E aí, cara, você consegue ver absolutamente tudo. Certo? Se manjar um pouquinho de hexadecimal, ele te mostra que esse pacote aqui, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Se você clicou aqui, ó, esse aqui são os pacotes, tá vendo? Tem programa que decodifica isso em tempo real? Tem. Mas é claro que eu não vou te dizer porque não é o objetivo, né? Você procura. Se você tiver curiosidade, você procura, porque aí já foge um pouco aqui do escopo do negócio. E eu prefiro que você, assim, primeiro use bastante esse cara, tente identificar, porque aqui, quem quer entender de rede, cara, tem que mexer nisso aqui primeiro, sabe? Porque aí você consegue ver o que é que está acontecendo, sabe? Se você dizer assim, não, mas eu já sei o que está acontecendo, tá bom. Então, aí você começa a fazer algumas perguntas. O que está acontecendo nessa linha aqui? Que número é esse aqui? Esse númerozão aqui depois do ponto. E esse 5900, o que é? Né? O que é esse 20? Então, quando você souber exatamente o que é que está acontecendo em cada uma dessas linhas, que obviamente vão se repetir, aí você estará apto realmente a entender, a ter entendido como é que as coisas funcionam, entendeu? Eu vou fazer um outro teste aqui. No YouTube tem tutorial, né, que ensina esse negócio aí, pessoal? Tem. Vou dar uma pesquisada. Tem sim. Ó, eu vou fazer um outro teste contigo. Tá aqui rodando o negócio, né? Bom, eu vou fechar esse cara aqui. Eu gosto mais de fazer pelo TCP dump. Mas você já sabe que tem o Wireshark, né? Eu vou fechar sem salvar. Eu anotei o nome aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Ó?
eu vou compartilhar minha tela toda agora, só porque fica chato ficar compartilhando, descompartilhando, compartilha uma, compartilha outra. Aqui, ó. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Eu tenho duas janelas de terminal aqui abertas, tá? Uma aqui, eu vou até colocar uma aqui e a outra desse outro lado aqui. Pronto, tá vendo as minhas duas janelas de terminal? Aumentar aqui um pouquinho. O que é que eu vou fazer? Vou deixar rodando esse TCP dump aqui, ó, certo? Só que agora eu vou fazer um grep e vou colocar aqui SSH, certo? Uhum. Bom, não deve estar acontecendo nenhuma conexão SSH da minha máquina agora. Tanto é que não está aparecendo nada aí agora, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou disparar um SSH lá para o laboratório. Observe o que é que vai acontecer na tela verde aí, tá bom? Uhum. Ó, coloquei, eu vou colocar a senha aqui. Minha senha. Beleza. Vai conectar. Pronto, conectei no laboratório. Fiz o SSH. Vamos ver o que é que vai aparecer lá do outro lado. Talvez não apareça por conta de eu ter colocado o SSH minúsculo, né? Mas vamos esperar só um pouquinho. Agora existe uma conexão SSH ativa. Era para estar aparecendo essa conexão aqui. Mas deixa eu parar aqui, ó. Vou rodar novamente, mas eu acho que o SSH não vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que ele vai. Deixa eu ver se é SSH maiúsculo. Vou rodar ele sozinho aqui. Muito tráfego, né? Deixa eu rodar ele aqui. Vamos ver se você consegue ver. Ah, tá. Vou colocar aqui TCP, tá? Uhum. Aqui, em vez de UDP, eu quero filtrar só os TCP. Vamos ver o que é que vai rolar. Bom, de um lado tem a conexão SSH, estou lá na minha máquina do IFTO, tá? E vamos ver o que é se ele vai identificar alguma conexão dessa aqui feita. Quando eu faço esse grep aqui, ele tem que capturar um monte de coisa e depois fazer o grep, então é por isso que às vezes demora um pouco. Vamos ver o que é que ele vai me mostrar aí. A ideia é justamente essa, é que você consiga ver as conexões, pelo menos aquelas que saem da sua máquina, que saem da sua máquina servidora, ou que passam pela sua máquina servidora, você consiga ver o que é que está acontecendo para poder identificar possíveis gargalos, né? Ah, tem um gargalo aqui, tem um gargalo lá, entendeu? Uhum. E aí você conseguir ver. Bom. Agora nada não é possível. O UDP está tomando conta de tudo ali, ó. Tá vendo? Mas de vez em quando passa um TCP ali. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar, né? Ó, aqui, ó. WhatsApp, tá vendo? Alguém acessando o WhatsApp. No caso, deve ser eu mesmo. Porque eu tô com o WhatsApp web aberto. Mas tá vendo que tem conexão do WhatsApp aqui? Tô vendo. Pois é. Mas a gente tá atrás da conexão do SSH. Vou tentar fazer as vezes aqui. Professor, Oi, quem é? eu vou ter que dar uma saída aqui, levar o meu pet lá no veterinário, tá? É o Guilherme, né? É, Guilherme? É, Guilherme. Tá bom, Guilherme. Mas aí, como é que você conseguiu fazer? Não conseguiu? Como é? Tava fazendo ele aqui, mas aí eu surgiu esse imprevisto, eu vou ter que levar o gato lá no centro lá. Vixe, mas tá tudo bem com ele? O que foi que comeu alguma coisa? Não, um rasgo feio na patinha traseira dele. Vixe, Maria. Não, então corre lá, corre lá. Mas aí aquela história, Guilherme, se você não voltar a tempo, aí eu vou encerrar aqui, mas aí você me procura depois, tá bom? Tá certo. Eu vou Fechado, tentar fazer. então. Valeu, até cara. mais. Valeu, sucesso lá. Viu, Matheus? Aqui, ó, com esse menos V aqui, a gente pode ver mais coisas, né? Aqui pelo próprio TCP dump. Mas pelo jeito aqui, o que eu queria te mostrar que era o TCP.
Ele não está... Agora aí, ó. Agora mostrou. Tá vendo? Tá vendo aí? Uhum. Que é Essa é a conexão minha com conexão SSH, de é confirmação. exatamente isso. Hum, Certo? Então, entendi. assim, tem diversas ferramentas, cara. As mais comuns, essa é a mais comum, que é o TCP-Dump, o Wireshark, que é a interface gráfica para o TCP-Dump, mas a gente tem também o Nmap, né? O Nmap é uma ferramenta interessante que mapeia serviços em servidores e tal. São ferramentas de gerência de rede que a gente normalmente usa enfim, para fazer diagnóstico de rede, né? Então, por isso que eu digo, a área de infraestrutura, ela não é bonita do ponto de vista visual, porque o que a gente faz é nessas telinhas aí, tá vendo? Uhum. Mas justamente por isso é que ela passa a ser uma opção interessante para quem é profissional da área, porque não é um local onde todo mundo quer mexer. E se não é um local onde todo mundo quer mexer, né? A gente pode acreditar aí com algum nível de certeza que se você resolver mexer nisso e for realmente bom nisso aí, você vai a sua posição no mercado pode ser mais valorizada, né? Mesmo sem você saber muito, entendeu? Entendi. Beleza? Interessante. Não, beleza. Então é isso, cara. O que a gente vê aqui na disciplina, a gente vê sempre dentro do emuladorzinho lá. Por quê? Porque a disciplina ela é básica, né? Então a gente vê configuração de rede, é aquilo, né? Serviço daqui, serviço dali. É basicamente para você, como desenvolvedor, saber que existe o serviço, que existe rota default, que se de repente tiver um problema lá de conexão entre o teu cliente e o servidor da tua aplicação, você saber resolver minimamente colocando uma rota default, colocando um serviço de DNS, né? É basicamente para isso. Mas a área de infraestrutura é muito mais, né? Você pode ver, né? Pelo que a gente fez aqui rapidamente, isso não é nem a Uhum. ponta do iceberg, para você ter uma ideia. Né? Você imagina aí, por enquanto a gente está mexendo ali. Você pode imaginar, por exemplo, uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, né? Pô, mas como é que. Eu quero trabalhar no núcleo da Vivo, no núcleo da rede da Vivo, no núcleo de uma grande operadora. O que é que eu preciso saber para fazer isso aí? Para trabalhar, para poder ter uma chance de trabalhar lá dentro? Simples, você tem que saber basicamente isso que a gente está aprendendo aqui, só Uhum. que dentro de equipamentos profissionais. Em vez de ser em Linux, né, que é o que a gente está fazendo, você tem que saber. Porque, primeiro, roteamento estático hoje não se usa mais. Não no núcleo das redes, né? Se usa na ponta, lá na rede do usuário. Mas no núcleo das redes da internet, a gente não usa mais roteamento estático, é roteamento dinâmico. Aí você grava esses nomes aí que a gente vai ver brevemente, né, durante essa disciplina, chama OSPF, BGP, RIP, né, se bem que o RIP já é um protocolo antigo, né, que não se usa mais, mas começou assim, RIP, aí depois OSPF, BGP, né, que aí o BGP a gente tem divisão de IGP e EGP, que é o É interno. muito protocolos, né? São protocolos de roteamento dinâmico, que são usados para configurar roteadores. Esses roteadores, por exemplo, ó, quando você faz assim, ó, trace route "-n", não está "-n", não, está só assim mesmo, www.ifto.edu.br. Olha só, para eu chegar no IFTO, olha por quantos roteadores eu tenho que passar. Tá ligado aí? Tô vendo. Até agora foram 16, fora os que ele não vai mostrar. Né? Porque às vezes tem problema de segurança. O cara me barrou bem aqui, ó. Ou seja, barrou meu trace route bem aqui, ó. Mas até eu chegar aqui, que essa aqui é a rede da operadora, olha por quantos locais eu passei. Um monte. E nesses locais aqui, cada um desses 16, isso aí é um roteador fazendo roteamento dinâmico. E mantido por profissionais com conhecimento suficiente para manter isso funcionando. Entendeu? Se você faz Entendi. aqui, ó, www.google.com, olha só para onde é que eu vou. Imagina aí. Esse aqui não teve bloqueio, mas olha só. Saiu o primeiro foi o meu gateway aqui, ó. Aí depois eu pulei para o gateway do meu provedor, depois
possivelmente um firewall me barrou ali, mas ó, quem é meu provedor? Zap Telecom, tá vendo? Estou na rede da Zap, daqui pulei para outro roteador da rede da Zap, depois já me mandou para um outro provedor chamado OpenX, que eu não sei nem quem é, nem me interessa saber. Permaneci no OpenX, provavelmente aqui também no OpenX, que é a mesma faixa de IP, tá vendo? E depois fui para o exterior. Esse IP aqui é a IP de fora. Aí, IP de fora, muito provavelmente já de rede externa, né? Já no caminho lá para os Estados Unidos. E aqui já entrei na rede possivelmente na rede onde está hospedada a máquina da Google. Tá vendo? Então, a infraestrutura é isso, é manter esse negócio. É manter esse meio do caminho. Daqui, ó, desse gateway aqui para trás é rede interna. Aí tem rota default, é rede de cliente. Agora, dessa ponta aqui, ó, para trás é rede de cliente também, a rede do Google. Também tem rota default lá, certeza. Agora, nesse meio do caminho aqui, entre o 2 e o 10, isso é infraestrutura. Isso é núcleo de rede. E aí, companheiro, para trabalhar aqui, precisa entender de roteamento IP, precisa entender de IPv4, precisa entender de IPv6. Nota que tudo isso aqui é IPv4, né? Mas se eu fizer assim, ó, host www.google.com, você vai perceber que o Google está preparado para receber conexões IPv4, mas ele também tem já o IPv6. Portanto, todo esse roteamento aqui foi feito em cima de IPv4 porque foi detectado que a minha conexão, meu pedido de conexão é IPv4. Se a minha conexão aqui tivesse sido IPv6, eu teria caído aqui num núcleo de rede IPv6. Para poder chegar aqui. E aí, companheiro, é isso. Eu não sei te falar, porque isso aí me empolga bastante, sabe? Me empolga muito mais do que estar construindo telinha azul, estar construindo íconezinho na tela, porque... Não, gostei dessa aula hoje. Para mim, isso eu tenho isso para mim. Vou até fazer uns testes aqui em casa. Pois é, porque sem o entendimento disso, Matheus, se não tiver ninguém para mexer com isso aí, não adianta o melhor programa do mundo que não vai funcionar nada. Aí você diz assim, poxa, mas sem os programas também não funciona nada. Não, peraí. Eu concordo contigo. Sem os aplicativos de celular, hoje em dia, né, a gente faz muita coisa, beleza. Mas a dependência de infraestrutura é muito maior. É como se você dissesse o seguinte, o que você consegue viver sem a lâmpada da sua casa? Você tirar só a lâmpada, a energia continua. Você tira a lâmpada, dá um problema danado, né? Mas você consegue viver, você, né, coloca outra lâmpada, e tal, uma lâmpada mais fraquinha, uma lâmpada menos moderna. Agora, tira o poste onde chega a energia na tua casa. Aí não interessa, você pode botar a lâmpada inteligente que for, se não tiver energia chegando, não vai funcionar. Verdade. É a questão da infraestrutura. Então, eu comparo sempre isso. Infraestrutura é rede elétrica, água, né, saneamentos, tudo é infraestrutura básica. E internet é infraestrutura básica. Entendeu? Internet, conexão, conectividade, já foi-se o tempo de que não era, né, de que era supérfluo. Hoje é infraestrutura básica. Então, tá precisando de gente para trabalhar nessa área, sabe? É preciso que a gente consiga convencer. E também, de novo, aquilo que eu te falei, né? Eu não acredito que a gente vai formar pessoas em cursos de graduação, não. A gente vai formar pessoas em cursos desse jeito, cursos específicos, sabe? Vamos fazer um curso de segurança, fazer um curso de gerência de rede, fazer um curso, coisas específicas que não vai te dar diploma de superior, não. Vai te dar um diploma de saber fazer. Entra lá e resolve. Entendeu? Aí sim, eu acho que isso a gente... Então não basta um programador saber só desenvolvimento, tem que saber a infraestrutura, então, que roda por debaixo. Matheus, eu acho assim, o cara que escolheu ir para programação, ir para desenvolvimento, ele não precisa saber isso aqui, né? Mas ele precisa saber que existe isso. Ele precisa saber como funciona basicamente. Por exemplo, eu vou deixar uma pergunta para você responder, e no próximo encontro, na próxima oportunidade que a gente tiver, você me responde, certo? Eu quero saber o seguinte, de onde é que vem a internet? Por exemplo, né? É uma pergunta que todo mundo devia saber, pô. Imagina o seguinte, você recebe internet na sua casa de quantos megas? 200.
200 MB, né? Do seu vizinho deve ser 200 também, em algum deve ser 500, em algum deve ser 2 GB, sei lá. De onde vem a internet? Ué, Belém Onde é que dá... tem essa banda, cara, que não acaba nunca? Porque, pô, imagina aí, uma cidade como São Paulo, né? Não sei quantos milhões de habitantes, sei lá quanto. Aí, cada um com 200 MB de internet. Porra, peraí. Se o teu provedor for a Oi, uma hora a Oi tem que distribuir isso aí, né? E para ela distribuir, ela tem que ter. Na minha é Aí, da Vivo, professor. não, tudo bem, então é da Vivo. Aí ela tem que ter para distribuir para vocês, todos os usuários da Vivo. E de onde ela pega? É infinito? De onde é que vem essa internet? Pois é. Veja, aí inclusive, tente perguntar isso para quem você, assim, durante eu vou deixar essa pergunta no ar e depois eu te respondo, porque eu tenho a resposta. Claro, quem é de infraestrutura sabe. Agora, e não é todo mundo que sabe, né? Quem é de infraestrutura raiz, né? Quem é core, e mesmo assim não é todo mundo. Mas é uma informação que deveria ser comum para todo mundo. Porque você sabe de onde vem sua energia elétrica, né? Você não sabe? Vem da geração lá, que ou é eólica, ou é, né? Ou é solar, ou é hidráulica, né? Pela água, mas você sabe como é que é. Sabe como é que gera, você sabe de onde é que vem. Pergunta interessante. A água você sabe como é que vem, capta do córrego, né? Capta lá do lago e tal, e trata, você sabe como é que vem. E a internet, cara, vem de onde? Bom, só sei que a gente acessamos fica hospedado no servidor, né? Não, mas eu não estou falando de acessando, não. Não estou falando de hospedagem, não. Estou falando da banda. Pois é, isso aí que A banda, curioso. cara, porque, olha só, eu demorei, inclusive, para entender isso, porque eu já tive provedor de internet, e quando na época, muito tempo atrás, o que é que acontecia? A gente comprava um link, imagina, eu comprava lá na época, sei lá, 1 giga da operadora, né? Chegava lá na antiga Brasil Telecom, comprava 1 giga, ela me cobrava por mês, e esse 1 giga eu tinha para dividir pelos meus usuários, certo? Olha, uma hora acabava, né? Uma hora eu não podia mais vender internet, eu tinha que comprar mais link, comprar mais banda, certo? Aí eu imaginando comigo que isso tinha que ser do mesmo jeito para as operadoras, concorda? Então, se tem que ser do mesmo jeito, alguém fornece essa internet para elas. E aí, quem fornece para o fornecedor delas? E para o fornecedor delas? Entendeu? Aí entra em looping. No final das contas, onde é que é a raiz? Onde é que é o poço de banda? Deve ter um poço no final do arco-íris com banda de internet que alguém vai lá e pega e distribui para os outros. Para os outros, distribui para os outros, distribui para os outros, até chegar na sua casa. E quem é que faz isso? Interessante mesmo. Nunca tinha me perguntado, não, isso não. Pois é, negócio interessante, né? De onde vem a fonte? Pensa nisso e depois você me fala. Não, beleza, então. Beleza? Não, beleza, pessoal. A aula foi boa hoje. Pô, legal, cara. Eu agradeço aí Aprendi coisas novas e vou fazer um teste com esse comando bem que hoje. Pois faça. Faça que você vai achar interessante, vai descobrir algumas coisas interessantes aí na sua rede, né? Se estiver na sua casa com várias pessoas usando, principalmente se elas estiverem usando via wireless, né? Você vai ver o tráfego, como eu vi aqui. Você vai se surpreender com algumas coisas. Não, beleza. Foi boa hoje. Beleza, faz atividade, eu posto lá. Tá bom, tá bom. Obrigado de novo pela participação. Quem me der é só você e o Guilherme que entram aqui, né? Mas é isso mesmo. Se já não entravam antes, né? Ali agora, hoje que é imprensadão, né? O pessoal deve estar no feriado, na beira do lago ali. Tomara que guardando a distância social, né? Para distanciamento e tal, para não termos problemas no futuro. Mas obrigado de novo por ter entrado aqui e batido esse papo comigo, beleza? Não, beleza. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Falou, um abraço, Matheus. Fica com Deus aí. Muito bem, galera. Então é isso, né? São 9h34, vocês observaram aí pelo bate-papo interessante com o Matheus. O Guilherme sempre ali presente, né? Tentou ali resolver, mas teve que sair rapidão para socorrer o gatinho dele. Mas é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição. Fechamos, então, hoje a nossa
né, nossa quinta aula, não é? E já vou postar, assim que terminar aqui, já vou postar esse vídeo lá no Classroom e em seguida já vou liberar a aula 6, tá bom? Forte abraço, bom feriado a todos, fiquem com Deus e tchau.